Ponto 2. O que é preciso para ser enviado? Honestidade. Honestidade. Devemos nos portar de maneira transparente diante dos homens, uma vez que diante de Deus nada pode ser escondido. Já falamos isso aqui. Se queremos trabalhar para termos uma equipe, ou seja, cumprirmos o passo da visão, chamado enviar, devemos rasgar nosso coração para Deus, de maneira que sejamos plenamente santos, e não haja em nós nenhum traço sequer de dúvida. Mateus capítulo 10, versículo 26, eu anotei aqui. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto que não haja de saber-se. Então, queridos, não tem ninguém que consiga esconder nada. Nem do homem. Nem do homem. Do homem, de Deus ninguém esconde nada, né? E do homem você pode até esconder temporariamente. Temporariamente. Posso até esconder temporariamente, mas um dia vem à tona, porque a Bíblia diz que não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Então, por isso que a nossa vida realmente tem que ser um livro aberto, né? Não dá para querer esconder nada debaixo do pano, porque não rola. Quando pega mentira, tem pessoas que acreditam na própria mentira, né? Aconteceu semana que foi ao pé. Pior que tem. Ela contou uma mentira. Está na moda agora acreditar em mentira. Ela contou uma mentira e a mentira foi tão grande que ela acho que ela se esqueceu. E agora a semana. Aí ela fez no caso, a versão certa mesmo da mentira, né? Então, daí o desconto assim, ó, agora que foi feito, contou a mentira faz quase um ano. Eu disse, meu Deus, como é que tem gente que não tem lógica assim, ó, vamos supor assim, ó, o pastor, eu comprei um livro tal lá e estou lendo, mas é mentira, não comprei, não estou lendo. Aí passa uns 8 meses, 9 meses, aí eu conto para a Natasha assim, Natasha, comprei um tal livro, chegou hoje, estou lendo. Aí a Natasha pega e conta para o pastor ela, tá, mas foi 9 meses, 8 meses que ela me disse que comprou, agora que ela comprou, assim aconteceu o caso. Não, bicho, às vezes eu fico 9 meses lendo o mesmo livro. Não, mas não é lendo, tipo. Aí eu digo, não, tem gente que acredita na própria mentira, né? Conta e. Tem uma frase que. Tem uma frase que falam, né, no mundo, né, que quando uma mentira ela é repetida várias vezes se torna uma verdade, né? Claro que isso não é bíblico, né? Mas é real, né? O inimigo faz isso muito bem, né? O inimigo faz isso muito bem. Repete tantas vezes a mentira que é aquilo que a Bíblia diz, né? Que nós devemos inculcar a palavra na mente da criança para que até quando ela crescer não se desvie do caminho, né? Então, inculcar no original em hebraico é intimar, é falar com autoridade. Mas na língua portuguesa, inculcar na nossa mente é você ficar repetindo até a pessoa assimilar, né? Então, nessa ótica da língua portuguesa, se uma pessoa fica inculcando uma mentira, ela fica ali batendo na mentira, chega uma hora que inculca mesmo, né? E aí tem gente que começa a acreditar. Então, honestidade. Deus espera que nós sejamos honestos. E, número 3, renúncia. Esse item não pode faltar, né? Ninguém vai ser enviado se não estiver disposto a renunciar mais dia ou menos dia alguma coisa. A caminhada cristã é uma caminhada de renúncia. E isso é até o último dia. E sempre vai haver níveis maiores de renúncia. Sempre vai haver algum tipo de Isaac que a gente vai ter que sacrificar no altar. Quando a gente começa na caminhada da fé, os nossos primeiros Isaques são alguns vícios que a gente tem, alguns comportamentos, que a gente vai lá para o encontro com Deus e Deus mostra, né, Marcelo? Que eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Mas à medida que vai passando o tempo na caminhada cristã, a peneira de Deus ela vai afunilando, vai ficando uma peneira mais fininha, e aí Deus começa a tratar nos pormenores, né? E Ele vai exigindo coisas que aparentemente, isso aqui não tem nada a ver. Para Deus tem a ver, né? Então o Espírito Santo fala.
Às vezes a gente reluta, porque não está querendo largar a mão de Isaac, né? Está querendo abrir mão, mas a caminhada cristã, ela é uma caminhada de renúncia. E se eu for sensível ao Espírito Santo, ele fala. Para cada estágio da minha vida, para cada momento, vai ter algum Isaac que Deus vai pedir. Eu tenho que discernir qual o Isaac que Deus está pedindo nesse momento, nessa estação, para que eu possa corresponder, né? O Espírito Santo. Porque se eu não corresponder, eu fico reprovando, né? Fico reincidindo no erro e aí eu não avanço. Eu não avanço. Eu estou estacionado no mesmo erro, ou na mesma falha, no mesmo pecado, ou no Isaac que eu não estou querendo abrir mão. Né? Isso está ligado a uma palavrinha chamada procrastinação, né? A gente às vezes fica empurrando com a barriga alguma coisa que Deus já falou, que Ele já está pedindo para a gente há muito tempo. Ao reconhecer o Senhor como Salvador de nossa vida, devemos andar em um novo caminhar, pois em Êxodo 3, versículo 5, o Senhor pede para Moisés tirar as sandálias. Sandália fala de fundamentos, né? Sandália fala de ministério também. Pois o nosso caminhar outrora não era santo, e por isso temos que renunciar à velha natureza para calçar as sandálias do Evangelho da paz. Domingo eu falei aqui no culto, né, que o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho da paz. Então não tem como pregar o Evangelho da paz sem paz. Né? Então, e muitas vezes para alcançar a paz de Deus, eu também vou precisar abrir mão de alguma coisa. Às vezes tem alguma coisa na minha vida que eu não estou querendo abrir mão e aquilo ali que está causando um verdadeiro inferninho na minha vida. Né? Experimenta abrir mão para ver se as coisas não vão melhorar. Né? Às vezes o inferninho que está acontecendo na tua casa, no teu negócio, na tua empresa, às vezes aquele inferninho, aquela tribulaçãozinha, é alguma coisa que está fora do eixo ali, alguma coisinha que de repente Deus já está sinalizando e a gente está procrastinando, não está querendo abrir mão. Aí Deus permite aquela situaçãozinha ali incômoda até acontecer um arrependimento, uma mudança, aí a paz vem. Né? Quando a gente é liberto, quando a gente abre mão, quando a gente faz o que Deus está pedindo, a paz vem, não tem como estar em obediência com Deus e não ter uma vida de paz. A gente só perde a paz se tiver em desobediência. Né? Eu separei 2 textos aqui, Mateus 10, do 37 ao 39, palavras de Jesus, né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, biblicamente, amados, nada na nossa vida pode ser mais importante do que Deus. Né? Deus não aceita ser número 2. Ele quer ser número 1 absoluto. Agora, uma coisa que eu aprendi com Deus que eu quero compartilhar aqui com vocês. Durante muito tempo na minha vida, eu li esse texto na Bíblia aqui, e eu pensava assim, poxa, aqui está dizendo quem não amar o pai, a mãe, o filho, a filha, a esposa, mais do que a Deus, não é digno de mim. Então eu pegava esse texto aqui e eu, tipo assim, passava por cima de tudo e de todos para colocar Deus sempre em primeiro. E às vezes aí você vai atropelando o teu cônjuge, vai atropelando o teu filho, vai atropelando os teus familiares, e daqui a pouco você está com um monte de inimigo, ou um monte de opositor. Aí você pensa, poxa, estou agradando a Deus, né? Estou fazendo a vontade de Deus. Até está. Mas, às vezes, falta para a gente um ingrediente chamado sabedoria. Porque eu posso fazer tudo o que a Bíblia manda que eu faça com sabedoria. E com sabedoria, os danos são menores. E, às vezes, a gente quer meio que fazer a palavra, cumprir a palavra de Deus de qualquer jeito, e não é de qualquer jeito, tem um jeito certo de fazer. Né? Então eu já sofri, já penei na minha vida por querer viver tanto isso daqui, muitas vezes, minha esposa se levantou contra Deus. Eu estou querendo fazer a obra de Deus, está me atrapalhando. Meu filho está me atrapalhando, eu quero fazer a obra de Deus. Né? Se a gente pedir a Deus sabedoria,
A gente consegue fazer a obra de Deus, consegue colocar o reino em primeiro lugar de Deus, sem precisar desfazer casamento, sem precisar prejudicar filhos, sem precisar estragar amizade com ninguém. Tudo é uma questão de sabedoria. E a Bíblia diz em Tiago, né? Peça a Deus sabedoria que a todos dá livremente. Então, tem cruz? Tem. Tem renúncia? Tem. Mas quando eu peço a Deus sabedoria, a Deus alivia o peso da cruz. Não é aquela cruz assim insuportável, entendeu? Que quando fala a palavra cruz, tem gente que pensa assim, meu Deus do céu, e agora? O que será de mim? E eu não acredito num evangelho que é impossível de viver. Né? Deus não deu uma cruz que a gente não possa carregar. Se eu não pudesse carregar, Ele não me daria. Né? E a Bíblia diz, né, que Deus não dá provações maiores que a gente possa suportar. Então, se está pesado demais, alguma coisa está errada. Né? Uma coisa que está fora do eixo. Né? Ou tem uma coisa que eu aprendi recentemente. Às vezes, nós entramos em guerras que nós não deveríamos ter entrado. Sabe aquele ditado, como é que diz, né? Ado, cada um no seu quadrado. Não é bem isso que eu queria dizer. O meu cunhado gaúcho, André, tem uma frase dele que ele diz assim, né? Quem sabe, faz. Mas se tu não sabe, não te mete-te. Não sabe, não te mete-te. Então, às vezes, a gente quer se meter em coisas que a gente não sabe. Às vezes, a gente quer entrar numa guerra que não é nossa. Né? Eu, por exemplo, questões políticas, Leandro, vocês não vão ver eu falando muitas vezes aqui, ou vão ver talvez eu falar raras vezes. Por quê? Porque não é a minha especialidade. Eu não sou formado nisso, eu não tenho PhD em política, até fiz ciência política na faculdade. Eu tive lá um semestre ou 2 semestres de ciência política, mas a gente aprendeu o básico, né? A origem da esquerda, direita, centro, né? O MDB, a gente aprendeu assim o básico, mas esse básico é básico. Né? Aí eu vou querer agora discutir política, pastor Silas Malafaia, por exemplo, né? Eu vou tomar de 10-0, né? Porque o cara é PhD em política, ele entende tudo isso. Então, estou citando como exemplo. Então, a gente precisa saber onde que eu posso pisar. Às vezes, nós entramos em guerras que a gente não está preparado, que não é a nossa área, e aí a gente apanha para o capeta. Então, a gente tem que ter sabedoria. Só entrar nas guerras certas, né? Faz aquilo que Deus está te mandando e o resto deixa que Deus vai levantar a pessoa para resolver o pepino lá que você não consegue. Né? Eu, por exemplo, lá em casa, estourou um cano, deu problema, eu vou chamar um encanador. Tem gente aqui que sabe mexer com cano, glória a Deus, você vai lá, compra lá a fita velha da rosca, compra lá não sei o que lá e vai lá e resolve. Eu até sei fazer algumas coisas, mas tem coisas que foge o meu chamado. Aí eu simplesmente contrato o profissional e mando ele lá fazer, porque eu não vou perder meu tempo. Entendeu? E às vezes a gente tem cabeça dura. Não, mas eu vou fazer. Aí fica lá, perde 3 horas para fazer uma coisa que o profissional fazia em 15 minutos. Né? Quer fazer, faz, mas é 3 horas perdidas. Né? Essas 3 horas, será que não dá para produzir muito mais fazendo outra coisa? E paga lá o que tem que fazer para o cara fazer em 15 minutos, mas vai fazer bem feito. Está entendendo? Tem vez que demora 3 horas, não resolve, tem que chamar um profissional. Pior ainda, né? Pior ainda. Esse dia a máquina veio do conceito, eu liguei para ele e disse, olha, a máquina não foi, do nada parou e tudo. Não, olha isso, olha aquilo, ali, nada. Ele veio, não, só esse fio aqui desengatado. Como é que nós voltou? Olha, se tem uma coisa que eu posso dizer, que eu aprendi na faculdade de administração, porque eu digo que a maior escola de administração é a caminhada com Deus e a Bíblia. Né? Porque tudo está aqui. Aqui está tudo. Mas a Bíblia também diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Né? E a gente também aprende com os ímpios também. Né? E aprende muito. E uma coisa que eu aprendi na faculdade de administração é que um grande administrador não é o cara que faz tudo, não é o cara que sabe tudo. O grande administrador é o cara que sabe delegar e encontrar as pessoas certas para cada função.
Que o administrador não faz tudo. Ele encontra as pessoas certas, é que nem um técnico de futebol. Ele encontra os jogadores certos para cada posição e bota os caras para jogar. O que vai acontecer? Vai ganhar, o time vai dar de 10-0. Esse é um bom técnico. O cara pega o jogador certo, bota na função certa. Entendeu? A mesma coisa o administrador. Então não tem que saber tudo. Tem coisas que eu não sei, mas ele vai lá e contrata quem sabe. Entendeu? E assim o cara monta um time, nota 10, e aquela empresa vai para frente. Por quê? Porque ele tem um bom time. É porque o administrador ele sabe tudo? Não, porque ele tem um bom time. Já devo ter dado um exemplo aqui. Eu tinha um colega meu de sala de aula, ele é administrador, gerente de produção. Ele conta, ele é meu colega de sala de aula, ele conta que o administrador que estava antes dele, o cara sabia 10 vezes mais que ele. O cara sabia tudo da área de produção, de tecido. O cara era um crânio, extremamente inteligente. O cara sabia tudo, mas não sabia delegar. Não sabia distribuir as tarefas. O cara era muito centralizador. Ele centralizava tudo nele. E o cara é muito inteligente. O Nicolau não tinha metade da inteligência do cara, mas o Nicolau entrou, depois que o cara foi demitido, ele entrou, ele botou todo mundo para trabalhar, delegou as tarefas, botou as pessoas certas, a produtividade da empresa aumentou um monte. E aí? É saber distribuir as funções, colocar cada um no seu devido lugar. Isso é administração. Né? Não é tu ser o cara mais inteligente do mundo. Claro que se tu conseguir juntar as duas coisas, né? Mas o segredo é saber delegar. Né? É o conselho de Jetro para Moisés. Né? Levanta pessoas capazes, né? Tementes a Deus, bota o povo para trabalhar. E Mateus 19, 29, eu separei aqui. Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Dentro desse processo de renúncia, uma coisa que é importante dizer: Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você abrir mão por amor a Cristo e ao Evangelho, no tempo de Deus vai haver um tipo de recompensa ou de compensação. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que eu já abri mão, em algum momento, vai chegar uma hora que Deus vai, de alguma forma, Ele vai te recompensar, Ele vai te fazer um agrado, Ele vai te fazer um mimo. De alguma maneira, Deus vai mostrar para nós, né, que vale a pena servir a Deus. Vale a pena abrir mão do que for, né, porque Deus é muito bom. Ele é maravilhoso. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes e Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, como diz uma música da pastora Ludmila Feber, né, vale a pena ser profeta, vale a pena ser discípulo, vale a pena ser amigo teu. Né, vale a pena. Custa o preço que tiver. Né. E eu vou dizer outra coisa: quanto maior for o preço, quanto maior for a renúncia, se prepara, porque a bênção também é grande. Se Deus está te pedindo para renunciar muita coisa, é porque lá na frente o projeto que Ele tem para você é algo grande. Então Deus só pede muito nível de renúncia muito alto para pessoas que Ele tem algo grande para fazer lá na frente. Só que para você chegar lá naquele lugar onde Deus quer te colocar, você vai ter que abrir mão, às vezes, vai ter que sacrificar, às vezes, coisas que vão até doer um pouco, né? Principalmente na alma, né? Porque a nossa alma é terrível, né? Mas a carne também é terrível. Mas lá na frente você vai dizer: não, valeu a pena. Valeu a pena. Porque para Deus sempre vai valer a pena. E como diz aqui, não tem ninguém, né? Você pode deixar casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, terra, por amor dele, você vai receber 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E há quem diga que esse 100 vezes tanto é aqui na terra mesmo. Amém? Agora, claro, né? Lembrando que esse 100 vezes tanto não é só coisas materiais, né? A proposta de Deus para nós é a vida com abundância que Deus promete, é algo completo, né? Envolve saúde emocional, saúde espiritual, bênção financeira,
material, emocional, familiar, é algo completo que Deus tem para nós, é algo completo, não fica nada faltando, né? É o shalom, né? É tudo inteiro. A palavra shalom em hebraico é tudo inteiro, tudo completo. O que Deus tem para nós é algo completo. Tudo, não vai ficar faltando nada, né? Conclusão, vamos fazer a conclusão? Precisamos estabelecer uma base sólida para que o enviar possa surtir efeito, para qual for preparado. Em vista disso, não devemos esquecer os princípios contidos na palavra de Deus. Mostra-nos vários exemplos do envio com sucesso. A palavra de Deus, né, ela mostra vários exemplos de envios com sucesso. Tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram enviadas, né? Pessoas que deixaram, né, como o caso dos discípulos, né? O caso de Elias e Eliseu, né? Eliseu deixou tudo, né, para seguir Elias. A Bíblia está cheia de exemplos. Se focalizarmos esses itens com muito cuidado, certamente teremos certamente teremos muito êxito na tarefa de enviar discípulos que gerem em outros o caráter de Jesus. Ninguém pode formar aquilo que não foi formado em si. Sendo assim, entendemos por tudo o que foi discorrido que o ato de enviar é o resultado de uma vida completamente entregue ao Senhor, Jesus, e dirigida por Ele. Amém? Então, para mim ser enviado, também para enviar, né, eu preciso realmente ter me rendido, né, completamente a Deus e permitir que Ele faça de mim o que Ele quer, né, e me envie para onde Ele quer me enviar. Nós vamos ser enviados para Brasília, né, Leandro? Nos próximos dias aí. Estamos pedindo a Deus que o Leandro fosse enviado na mesma data que eu, mas a princípio parece que não. Mas enfim. Amém, queridos? Alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então, basicamente é isso, né? Para ser enviado, eu preciso de humildade, honestidade e renúncia. Esses são os itens necessários para o envio. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos ficar de pé, então? Aí façam em casa a lição, tá? Não esqueça de fazer, que aí no começo da aula, são só quatro questões, tá? No começo da aula, da próxima aula, a gente já corrige as 4 e já entramos na lição 6, como liderar uma célula. Ok? Vamos começar a falar sobre liderança. Quem que vai ser o nosso orador do dia? Vamos lá, quem faz uma oração e agradecendo a Deus pela aula de hoje? É o Elton? Olá, Elton. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade que está aqui aprendendo mais da tua parte, Pai. Abençoa todo ele que aqui está, Pai. Abençoa o nosso pastor, Pai, que tirou seu tempo para vir aqui ensinar mais da tua parte, Pai. Obrigado por tudo. Pai, nos guie com segurança para nossas casas. Te louvo, te agradeço por tudo. Amém. Amém.